Eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia em 2 textos. Um é apenas o texto introdutório de toda a trilha, de toda a série. E outro texto é o texto específico dessa noite. Então, o texto específico dessa noite está no livro de Mateus. Mas eu quero antes convidar você para João capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos. Para quem estava aqui no domingo passado, nós ministramos aqui uma palavra sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Não houve tempo para mim chegar à conclusão do texto bíblico, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Nabal morreu. Triste, mas Nabal morreu. Nabal teve uma espécie de AVC, alguma coisa assim, o coração ficou meio paralisado. 10 dias depois, Nabal morreu. Davi, então, ia fazer uma besteira. Mas graças a quem? Abaixo de Deus? Uma mulher. E 3 palavrinhas apenas: atenção, intenção e prevenção. E aí, Davi não precisou fazer o que ele ia fazer tolamente, porque Nabal morreu 10 dias depois. Diga assim: Nabal vai morrer na minha vida. Amém, gente? O que é Nabal? Tolice, tolo. Todos nós temos uma parte tola em nós. E essa parte tola em nós precisa o quê? Morrer. Para que a sabedoria floresça. E o princípio da sabedoria é o quê? Segundo a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É levar as coisas de Deus a sério. Amém? Então levar as coisas de Deus a sério é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. João capítulo 13, verso 34 e 35, na nova versão internacional, diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a palavra de Jesus a todos nós é: amem uns aos outros, conforme eu vos amei. A pergunta é: as pessoas que Jesus amou e as pessoas que Jesus ama, todas elas, é só filé? Tem carne de pescoço por aí? Então o que Jesus está falando é assim: olha, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E todos saberão que vocês são meus discípulos, meus seguidores. Não é pela expressão de poder que vocês possam manifestar, mas é pelo amor uns aos outros, apesar de serem quem são. Agora vamos então, e aí eu quero convidar você, baseado nesse texto inicial, é que nós vamos falar sobre amar as pessoas, porque Deus nos ama. E nós somos chamados a amar as pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta inicialmente aqui. Quantos de vocês aqui reconhecem que existem algumas pessoas que são difíceis de amar? Dado momentos delas, ou outras pessoas que em algum momento da vida delas é difícil amar, certo? Então, aleluia. E a pergunta então é o seguinte: como amar essas pessoas? E hoje, essa pessoa difícil... E não pense que você está olhando só para fora, não. Você vai olhar para dentro também. Porque de vez em quando a gente passa no espelho e a gente vê quase que escrito na testa da gente uma qualidade de carne de pescoço. E hoje eu quero começar pela primeira. Carne de pescoço, pessoa difícil, controladora. Excessivamente controladora. Pessoas que são excessivamente controladoras, ou em outras palavras também, manipuladoras. Vocês conhecem alguém aqui que é maníaco por controle? Conhece? Infelizmente, alguns foram feridos por pessoas que excessivamente exerceram controle. Às vezes essa pessoa excessivamente que exerceu controle tem a figura de autoridade. E às vezes essa figura de autoridade foi abusiva e feriu você. Agora uma coisa que eu quero dizer aqui, inicialmente mesmo, e para nós não perdermos isso em momento algum, é que na maioria das vezes as pessoas que tentam nos controlar ou tentou nos controlar, não são maliciosas. Haverá um momento, haverá alguém ali que possa ser, mas na maioria das vezes as pessoas que tentam nos controlar, elas não são maliciosas. Às vezes elas são o quê? Apenas carentes. Tem alguma carência de alguma coisa. Ou às vezes elas estão inseguras. E por causa dessa carência ou dessa insegurança, elas querem que você faça exatamente o que elas pensam que você tem que fazer. E aí quando você não faz aquilo que elas pensam que você tem que fazer, o que vai acontecer?
essas pessoas que, se posso dizer, um buraco negro emocional, elas vão decepcionar com você, porque você não está fazendo o que elas pensam que você tem que fazer. Elas vão se decepcionar. E aí, não importa o que você faça, não será suficiente para elas. Não importa o que você dê a elas, elas ainda querem mais. Vão querer mais. E quando elas não conseguem que você faça o que elas estão querendo que você faça, quando elas não conseguem isso, ou quando elas não conseguem receber de você aquele mais que elas sempre esperam que você as dê, elas vão ficar chateadas, vão ficar reclamando, murmurando. Às vezes sabe o que fazer com você? Vai te dar um tratamento silencioso. Vai ficar alguns dias sem conversar com você. E a sensação que você tem é que você está andando aonde? Em casca de ovos. Se você está pensando em alguém agora, eu vou te pedir uma coisa. Apenas pense nele ou nela. Não olhe para ele, nem olhe para ela. Apenas pense. Porque a questão aqui é como amar aqueles que estão tentando nos controlar. Como? Então, como amar aqueles que estão tentando nos controlar? Então, para a gente entender isto, como amar, a gente precisa criar uma plataforma, ou começar por uma plataforma para nos aventurarmos a essa trilha de amar aqueles que estão excessivamente tentando o quê? Nos controlar. Quais são as armas que os manipuladores usam? Existem várias, mas eu quero me deter apenas nas duas maiores. A primeira, qual que é? Ameaças. Toda pessoa que tem mania de controle excessivo, uma das armas que ela usa é ameaças. De alguma forma, essas ameaças podem vir da seguinte forma: é melhor você fazer o que eu estou dizendo, senão você vai o quê? Se arrepender. Olha, é melhor você se apresentar logo, senão você será punido. Ou você será o quê? Demitido. Em outras palavras, se você não fizer o que eu quero que você faça, se você não fizer, de uma forma ou de outra, você vai pagar por isso. Então, ameaça. E essas ameaças, elas podem vir de onde? Do seu chefe, certo? Que apavora você, faz você já se sentir demitido, faz você pensar que não vai pegar aquela promoção. Essa ameaça pode também vir do quê? Do namorado ou da namorada, que pode falar assim: se você não fizer aquilo, né, você sabe, né? E aquilo é aquilo. Pode vir também da onde? Do cônjuge, que ameaça às vezes com palavras sobre sair da relação ou algo assim, dessa natureza. Então, seja o que for, uma das armas bem usada por uma pessoa que tem mania de controle é o quê? Ameaças. A outra arma também usada por aqueles que têm mania, ou qualquer um de nós, que às vezes se vê na tentação de querer exercer um controle excessivo, é a culpa. E a culpa, ela pode vir de que jeito? Às vezes é alguém que diz assim: olha, depois de tudo que eu fiz por você, você não pode fazer isso por mim? Você já se sente o quê? Culpado. Pensei que nós éramos amigos, agora você não pode fazer isso? Outra coisa, que tipo de cristão é você? Aí você já se sente o quê? Culpado. E aquela assim, tipo, você não me liga. Às vezes é um parente, né? Uma pessoa do seu convívio ou não. Aquela assim, eu poderia estar morta em casa 3 semanas e ninguém. Então, ameaças e culpas sempre são armas usadas por aqueles que têm mania de controle. Agora a pergunta é: como nós, seguidores de Jesus, iremos amar aqueles que intencionalmente ou não tentam nos controlar excessivamente? Como amar? Então eu quero começar com um texto da Bíblia aí, Mateus capítulo 16. E com esse texto então, vamos ver o que nós podemos extrair dele para amar as pessoas que querem nos controlar. Mateus 16, verso 21 a 24 diz: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então nós temos esse texto conhecidíssimo das Sagradas Escrituras, aonde nós estamos aí com Jesus explicando claramente para os seus discípulos o que viria a acontecer com ele. E Pedro, como nós já sabemos aí, chega e diz: olha, Senhor, isso de maneira alguma vai te acontecer. E o texto ainda é claro aí na NVI, dizendo assim, que Pedro repreendeu Jesus. Onde o senhor está com a cabeça? Que conversa é essa? Que pensamento é este? Isso não vai te acontecer. Chegou a pensar que Pedro está dizendo assim: olha, eu não vou deixar isso acontecer. O senhor acha que o senhor não tem amigo? Não, estou aqui. E gente, então aí nós vamos ver, a partir dessa história, 3 coisas muito importantes para que nós venhamos saber para amar as pessoas que estão tentando o quê? Nos controlar. Porque o que acontece aqui é que Pedro, em outras palavras, ele está tentando assumir o controle da vida de Jesus. Jesus está falando assim: olha, o que vai acontecer é isso comigo. Eu vim para esse propósito. Mas Pedro: não será desse jeito. Não será como o senhor está pensando. Não será como o senhor está querendo. Eu não vou deixar. Ele está querendo assumir o controle. E penso eu, não intencionalmente. Então vamos lá. 3 coisas para saber, baseado nesse texto. Primeira coisa que você precisa saber, e eu preciso saber, para amar as pessoas que estão tentando o quê? Excessivamente nos controlar. Primeira coisa que eu preciso saber para amar as pessoas que estão tentando me controlar é saber o meu propósito de vida. Saber o meu chamado, o que Deus me chamou para realizar, para fazer. E em se tratando de Jesus, o que acontece? Você observa que Pedro, na hora que Jesus falou, o que disse, Pedro chama Jesus o quê? À parte. Porque toda pessoa e todos nós, quando estamos querendo exercer controle ou manipular, a gente chama o quê? À parte. Olha, seu pai não precisa ficar sabendo. Sua mãe não precisa ficar sabendo. Pastor, deixa ele orando. Está fazendo sentido? Geralmente há esse aparta. Olha, vem cá, senhor, vem cá. Pedro, Jesus, vem cá. Separou ele dos demais. A questão é, gente, que Jesus ele tem clareza sobre o chamado dele. Jesus tem clareza sobre a identidade dele. Jesus tem clareza sobre o propósito de Deus na vida dele. Jesus sabe por que veio. Mas Jesus, nas Escrituras, ele diz claramente para quem ele veio e para quem ele não veio. Ele sabia claramente. E às vezes a gente, por não saber o nosso propósito, a gente está fazendo coisas para as quais a gente não tem propósito, não tem bagagem, vamos dizer. E deixamos de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Olha só, a respeito de Jesus. Nas Escrituras você vai ver ele falando assim: eu não vim para aqueles que são saudáveis, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Em outro momento ele diz assim: eu não vim para aqueles que são justos, mas eu vim pelos pecadores. Eu não vim para aquelas pessoas que acham que não erram. Eu vim para aqueles que sabem que erram. Em outro momento você vai ver: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ou seja, em outras palavras, Jesus está deixando bem claro: eu sei o meu propósito. Eu sei para que vim e para aquilo que não vim. Então ele está descrevendo para Pedro e para os discípulos: olha, eu vou ter que sofrer. Esse é o chamado de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim. Mas ele vai me ressuscitar no 3º dia. Então, para você, para eu, para todos nós aqui, amar aqueles que estão tentando nos controlar, é muito importante que você defina claramente qual que é o seu propósito. Qual que é o seu propósito? E muitas vezes, nessa questão de propósito, a gente pensa erroneamente que um propósito grandioso, um chamado grandioso, é eu ir para Uganda. E se você tem um chamado para ir para Uganda, amém. Eu, quando era novo convertido, eu pensava assim: meu chamado é para ir para a Patagônia. Aí perguntaram para mim assim: por que Patagônia? Eu falei: porque ela é tão gelado, não vai ninguém, então acho que eu vou para lá, porque eu vou ser o único que vai. Pensava que meu chamado era para a Patagônia, porque eu imaginava que eu teria um chamado grandioso se eu fosse para um lugar o quê? Distante, nosso. E eu diria o seguinte, gente:
que o nosso chamado, o nosso propósito, nem sempre é específico. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso propósito está relacionado às pessoas ao nosso redor. Qual que é o seu propósito? Você está casado? Qual que é o seu propósito? Amar a sua esposa. Qual que é o seu propósito? Respeitar o seu esposo. Amar os seus filhos, direcionar os seus filhos. Esse é o seu propósito. Talvez não a temporada que você está agora, talvez o seu propósito agora seja estudar bastante, para ser aprovado naquilo que você vê, entende que está a bênção de Deus sobre você no que você está fazendo. Então entender claramente o seu propósito. O problema nosso é que nós queremos ser o quê? Pessoas agradáveis. Esse é o problema. Senhor, isso não vai te acontecer. E nós às vezes não temos a mesma atitude de Jesus, né? Por quê? Porque nós queremos ser o quê? Agradáveis. A gente luta, nós lutamos o tempo todo para ser o quê? Agradáveis às pessoas. Esse é o problema. Por quê? Porque isso é uma espécie de idolatria, sabia? Quando eu luto para ser agradável, eu estou sendo meio idólatra. Por quê? Porque eu estou permitindo que a opinião dos outros seja maior e mais forte do que o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Por isso, esclarecer o propósito da sua vida é fundamental. Há pessoas que querem controlar. Há pessoas que querem dizer para você o que você tem que fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. Uma coisa que nós precisamos entender para amar as pessoas que tentam exercer controle sobre nós é o quê? Entender o nosso propósito. Vamos aí para a segunda. Saber quando alguém está tentando o quê? Me controlar. Antes de entrar nisso aí, só lembrando a importância de saber o meu propósito, porque quando eu entendo o meu propósito de vida, isso traz o quê, gente? Clareza. Clareza para quem? Para mim, para você. Quando você entende o seu propósito de vida, torna claro para você. E aí você é capaz também de saber quem está tentando te controlar. Porque muitas vezes essa pessoa que está tentando te controlar, deixa eu te lembrar uma coisa, ela não é uma pessoa o quê? Maliciosa. É uma pessoa que te ama. É uma pessoa que quer o teu bem. É uma pessoa que quer o melhor para você. Vamos lá um exemplo bíblico. Pedro, ele odiava Jesus. Pedro era mal intencionado em relação a Jesus. Pedro queria tirar Jesus do propósito de Deus. Não. Pedro era um cara que amava Jesus. Qual foi o problema de Pedro? E que é o nosso também? É que ele não entendia o propósito de Deus para Jesus. E é interessante que momentos antes, Pedro teve o quê? Uma revelação, nesse capítulo, momentos antes, versículos antes. Jesus falou assim, olha, o que as pessoas dizem ao meu respeito? E começaram a falar. E aí ele falou assim, Pedro, o que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, Pedro, não foi pessoas, não foi carne e sangue, isso não é obra humana, isso foi revelação do Pai. Deus te deu revelação agora. E agora Pedro está, poxa, aleluia. E agora ele já se vê no direito de chamar Jesus aqui à parte. Senhor, isso não vai te acontecer. Mas a questão é que Jesus sabia o seu chamado. E quando você tem clareza, você também tem a clareza de ver quem está tentando o quê? Exercer controle. Eu quero ir num detalhe aqui. Diga, Pedro não era uma má pessoa. Abraça a pessoa do teu lado e fala assim, eu também não sou uma má pessoa. Lembre-se disso. Então por que Pedro tentou controlar Jesus? Porque naquele momento ele não entendeu o quê? O plano de Deus. Vamos aí para a terceira coisa que eu preciso saber. Saber quando é hora de quê, gente? De desenhar uma linha na areia. Imagina você na praia, seja do rio ou do mar. Coisa de meninos, faz um risco na areia assim, ó. Você fica daí, eu fico de cá, não passa para cá não. Eu falo, se você passar para cá, eu te dou meu amigo. E sempre o amigo era maior. Esse passar o risco na areia, fazer uma linha na areia, é estabelecer o quê? Limites. Pedro tentou controlar Jesus, assumiu o controle da vida de Jesus, do propósito da vida de Jesus. E aí você viu a resposta de Jesus? Foi agradável? Qual foi a resposta? Para trás de mim, Satanás. Você já tentou falar isso em voz alta? Mas o que Jesus está mostrando aqui claramente é o seguinte, olha Pedro, você teve uma revelação certa, revelação do Pai agora, mas agora eu não posso aceitar isso, Pedro. Você não entende as coisas de Deus. Sabe aquela hora que você precisa estabelecer um limite de alguém que está excessivamente querendo exercer controle sobre você, que te desrespeita? Então essa hora que você estabelece limite, olha, eu vou te amar, eu te amo. Eu pergunto para vocês, Jesus amou Pedro ou não?
Amou o tempo todo. Amar implica estabelecer limites. Olha, Pedro, eu vou te amar. Ou você dizendo para a pessoa, tendo se posicionando. Eu te amo, eu quero que você saiba disso, que eu te amo. Mas eu não aceito você colocar as culpas que você quer que eu assuma. Fazer uma linha. Estabelecer um limite. Por que isso é importante, gente? Porque relacionamento, todos os relacionamentos com Deus, com os pais, com filhos, com família, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, todos os relacionamentos. E eu fiz um gráfico aí para ficar melhor, para gravar. Olha só, 2 círculos, ok? Eles se encontram, sim ou não? Então, no meio aí, o que está escrito? Relacionamentos. Todo relacionamento é a combinação, olha só do quê? Do que você criou e do que você permitiu. Todo relacionamento é a combinação daquilo que eu crio e daquilo que eu permito. Daquilo que eu crio com razão, consciente, ou daquilo que eu permito passivamente. Essa é a parte mais difícil em amar as pessoas que querem excessivamente nos controlar. Estabelecer o quê? O limite. Porque quando você estabelece um limite de respeito, exige um respeito, o que vai acontecer com essa pessoa que quer excessivamente te controlar? Sabe o que vai acontecer? Provavelmente ela vai te dar aquele tratamento de silêncio. 1 dia, 2, talvez 1 semana. Tem casos mais graves. Outra coisa, talvez, na hora que se estabelece o limite, a pessoa que tem mania de controle, excessivo de controle, talvez o comportamento dela, disfuncional, duplique. Fique pior um pouquinho. Por quê? Porque está doendo. Porque às vezes o orgulho está ferido. E você sofre também, por quê? Porque você ama a pessoa, e você quer amar, e você está vendo que está doendo, mas uma coisa é positiva aqui. Você está estabelecendo o quê? Uma nova relação. Algo que era disfuncional em ser algo saudável. Está doendo? Tá. Mas pior é doer todo dia, todos os dias, a vida toda, por algo que é disfuncional, algo que não é saudável. Então todo relacionamento, ele é a combinação daquilo que eu crio e daquilo que eu permito. Se eu vou permitir uma coisa saudável ou insalubre, a responsabilidade é de quem? É minha. Todas as pessoas excessivamente com mania de controle, o que elas têm em comum, gente? Vamos usar outra palavra aqui também que é um sinônimo. Manipuladores. O que todo manipulador, toda pessoa manipuladora tem em comum? O que ela tem em comum? Toda pessoa com mania de controle excessivo, todas, o que elas têm em comum é uma pessoa que permite isto. Olha só, o texto diz que depois que Jesus fala isso para Pedro, aí ele volta para os discípulos e ele diz: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Sabe por quê? Nesse momento de Pedro querer controle, exercer controle, manipular, Jesus fala essa palavra. Porque toda vez que eu permito que alguém exerça excessivamente controle sobre a minha vida, toda vez que eu permito que alguém manipule a minha vida, eu estou permitindo que essa pessoa seja Deus na minha história. E olha o contrário também. Toda vez que eu quero excessivamente exercer controle na vida de alguém, eu estou brincando de ser Deus. E há uma pessoa, um ser que tentou isto e é registrado, está no Antigo Testamento. Lúcifer, quando ele brincou e ele queria ser o quê? Ser igual a Deus. Nós nunca seríamos e nós nunca somos um bom Deus. Quando Jesus fala isso para os discípulos, olha, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer me acompanhar, olha o se. A responsabilidade é tua. Se você quiser, você está assumindo a responsabilidade. Se você não quiser, você está assumindo outra responsabilidade de não se seguir. Mas se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo, gente? Ele está dizendo assim, olha, se você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo. Você precisa deixar de ser o seu próprio Deus. Porque a partir de agora, não tem nada mais a ver com a tua vontade. Tem a ver com a vontade do Pai. Por isso, há uma oração mais poderosa que uma pessoa pode fazer, que teve um encontro com o Senhor, é dizer, Pai,
se possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outras palavras, porque eu já desisti de brincar de Deus. Tu és o Deus, o Senhor da minha vida. Tu sabes tudo o que eu preciso. E eu me rendo a ti. Render ao Senhor, gente, é uma decisão. Repita comigo, render a Deus é uma decisão. A decisão de confiar em Deus, sem reserva alguma. Como é que a gente ama as pessoas que excessivamente tentam nos controlar? Primeira coisa, eu preciso saber o meu propósito. Segunda coisa, eu preciso saber o quê? Quando alguém está tentando excessivamente me controlar. E terceiro, saber a hora de fazer a linha. Por quê? Porque todo relacionamento é a combinação daquilo que eu crio e daquilo que eu permito. E assim também é a sua relação com Deus. O que você cria e o que você permite Deus na sua vida. Você quer seguir Jesus? Desista de ser Deus. Você quer seguir Jesus? Renda-se ao Senhor. Confie nele. Ele é o que abre portas e fecha a porta para direcionar as nossas vidas. Às vezes Deus fecha uma porta ali, sabe para quê? É para você estar redirecionando você. Paulo falou assim, olha, eu fui, tentei, bati aqui, não tem hora que você, Satanás me impediu, tem hora que eu falei assim, o Espírito do Senhor me... Aí depois ele tem um sonho, um cara chamando ele no sonho, e aí ele vai, é a primeira vez que ele entra na Europa, o evangelho entra na Europa. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos, alguém disse. Porque o Senhor fecha portas e abre portas para o quê? Redirecionar a tua vida. Na verdade, gente, todos nós somos carne de pescoço em um dado momento. Todos nós estamos querendo, por não compreender, às vezes, o plano de Deus, querer exercer controle sobre alguém ou uma situação. Mas sobretudo o que fica para nós aqui é essa palavra final. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pare de brincar de ser Deus. Porque aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde por amor a mim, achá-la.